Dia Cidade, seu diário de notícias. Nove horas e 20 minutos, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Princesa, Felipe. Vamos trazendo informações para os nossos ouvintes. E hoje estou recebendo aqui o médico e psiquiatra, Dr. Lírio Barreto. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Ivan. Bom dia aos ouvintes da rádio. E esperando poder contribuir bastante com o assunto que hoje vai ser discutido. E olha, é um assunto muito importante, né? Até porque compreender as razões que levam ao aumento dos índices de suicídio, principalmente entre jovens, é uma das maiores questões que desafiam a sociedade moderna, ainda que o suicídio entre jovens simbolize uma problemática cada vez mais presente. A atenção à saúde mental é a alternativa mais adequada para conter essa prática. Doutor, esse assunto é um assunto recorrente, inclusive a gente tem acompanhado, anotado, passamos pelo mês amarelo aí, que simboliza também uma campanha muito forte contra o suicídio. Tivemos várias vítimas aqui, inclusive no município de Xanxerê, pessoas jovens tirando a vida. O que está acontecendo nesse mundo moderno, doutor? Ivan, a gente tem observado realmente um aumento nessa síndrome que a gente considera o suicídio. É uma síndrome porque não existe uma causa única que possa levar a pessoa a cometer o suicídio. Mas a gente nota algumas tendências, como assim, um mundo muito competitivo, onde os nossos filhos que outrora iam na escola, tinham tempo de lazer. Hoje, além de frequentar a escola, eles têm que fazer reforço, têm que fazer curso de aprimoramento disso, daquilo e se preparar para o vestibular. Entende? É um mundo onde se tirou muito dos nossos adolescentes, digamos assim, o tempo de ele aproveitar a infância e a adolescência. Além disso, nós temos a nossa internet, os nossos meios de comunicações que tomam muito tempo, e os nossos adolescentes, as nossas crianças cada vez socializam menos com a família e com os colegas, com o grupo, e isso tem gerado um estresse muito grande. Esse tem sido um dos grandes problemas, grande gargalo da modernidade, então. Essa falta de espaço para lazer, para interagir de uma outra maneira. Os mecanismos estão diferentes hoje. O que a gente vê assim, que essa competitividade, essa cobrança dos nossos adolescentes, nossas crianças mesmo, sobre ser um melhor aluno, ou ser o melhor aluno e ser o mais competitivo, e uma coisa e outra está sobrecarregando e gerando uma situação de estresse muito grande nas nossas crianças e adolescentes, o que pode ocasionar, sim, situações de depressão, ansiedade, entende? E outras alterações mentais que até então a gente via menos. Pois é, doutor, essa cobrança, né? Tem que te preparar para o vestibular, tem que estudar, tem prova no final do ano, tem que apresentar o TCC, e aí vem aquela enxurrada de cobrança, preocupação, mercado de trabalho, tudo isso aí acaba sobrecarregando a cabeça desse pessoal aí, desse povo aí, doutor. É uma cobrança, assim, a sociedade moderna teve os benefícios, e a gente sabe que a gente informatizou, para a gente produzir mais, e a gente está produzindo mais, mas o nosso nível de estresse também aumentou por essa cobrança. E a gente esquece que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles têm que ter o tempo deles, têm que ter o tempo de viver, o tempo de compartilhar a experiência com seu grupo. E então todas essas coisas
que a gente tirou, que eles estão perdendo, está gerando uma ansiedade, um quadro de depressão mais precoce, e as consequências que a gente vai vendo ali no dia a dia, né? A adição a drogas, que cada vez está mais frequente, porque esse mundo está jogando as nossas crianças a buscar refúgio em alguma coisa. E às vezes essa alguma coisa significa buscar um aconchego na adição de drogas e tal, porque não tem digamos, não tem mais aquele tempo com os pais, com os amigos. Então ele busca alguma alternativa, e nem sempre essa alternativa é uma coisa saudável, é uma coisa salutar. Então a gente está vendo, às vezes, nossas crianças com 12, 13 anos já num nível de dependência de maconha, que é droga de entrada para outras drogas, o álcool. Então tudo isso está levando as nossas crianças, nossos adolescentes, a uma vida de estresse. Doutor, estou com um índice de audiência aqui muito alto, aqui eu estou vendo até pelo número no Facebook, também aqui no WhatsApp, algumas pessoas até já fazendo perguntas aqui para mim. E o senhor aborda um assunto muito importante, né? Me parece que aí uma ausência paterna, materna presente nisso, e dá esse acompanhamento. E esse filho, esse adolescente que acaba entrando no mundo virtual, focando ali só na internet, só naquele mundo fechado de amiguinhos, que começam de repente a trazer uma informação aqui e acolá, achando que é o melhor, e é um caminho totalmente errado. Como você disse, de repente o álcool, a maconha é porta de entrada para drogas lá na frente mais pesadas, como até o próprio crack, a cocaína, entre outras. Às vezes não é nem culpa dos pais, a gente vê assim, é porque a gente culpa os pais, porque hoje os pais também estão nessa competição e tem que cada vez trabalhar mais para dar esse aporte financeiro para a família, e a mãe que até ontem a grande maioria era a dona de casa, funcionava mais pelo lado, hoje já está no mercado de trabalho, e nesse mundo competitivo às vezes a gente tem menos tempo para os nossos filhos e resigna essa responsabilidade a terceiros. E as nossas crianças, nossos adolescentes vão buscar meios para minimizar esses sintomas ansiosos, arrumar gente para discutir e tal, e às vezes nem sempre arruma companhias desejáveis, né? Então a gente vê hoje na porta das nossas escolas o traficante lá esperando nossas crianças para fazer uma abordagem e entende, oferecer esse mundo. Chega muita gente lá no seu consultório e fala isso, o senhor lá relata, diz, olha, doutora, apareceu assim, foi assim, de repente falta coragem às vezes dessas crianças, desses adolescentes falar com o pai, tem medo, tem preocupação, não encontra esse tempo. O que ocorre? Quando eles vão lá e sentam com o senhor lá para conversar e explicar as causas, o problema. Assim, eu costumo atender acima de 6 anos, eu gosto de ter primeiro contato com a criança, porque às vezes a demanda da criança não é a mesma demanda dos pais. É uma coisa interessante. O pai está demandando uma situação e a criança está vivenciando outra. Então a gente costuma atender a criança, ver o que ela está sentindo, o que levou ela a isso, como é que ela está interagindo com essas situações, e depois a gente ouvir os pais para ver qual é a demanda deles, ou quais as queixas que eles têm em relação aos filhos, e num terceiro tempo a gente juntar as duas coisas para a gente ver de que forma a gente pode ajudar melhor essas famílias e essa criança, esse adolescente que estão passando por essas dificuldades, e consequentemente prevenir um evento futuro catastrófico, né? Que a gente está vendo ali o suicídio, né? Como que na verdade é uma síndrome. A gente diz assim, é a depressão, mas nem sempre é a depressão. É a abstinência à droga, é a adição à droga, então assim, é a overdose de drogas. Então são múltiplas coisas que levaram
a culminar nessa situação, né? Que na verdade a gente busca identificar a fagulha, entende? Perfeito. É aquele momento que começa a desenvolver alguns pensamentos suicidas para a gente recuperar não deixar chegar ao evento realmente ao suicídio. Perfeito. O senhor coloca um assunto muito importante. Não é só a depressão que leva ao suicídio, né? Não. Ela tem aí um percentual importante nisso, né? Mas não é só ela, né? Como o senhor disse, né? São outras tantas causas que acabam levando a pessoa a cometer isso. A gente vê, é lógico, o adulto, desemprego, a dificuldade financeira, uma coisa e outra. Então são várias coisas que vão levando essa pessoa. E quando a gente está no meio do problema, às vezes a gente não consegue vislumbrar as soluções. Então o que a gente faz dentro da psiquiatria, de maneira geral, e não diferente na psiquiatria da infância e adolescência, é a gente tentar mostrar outros caminhos, entende? Que na verdade assim, existe outros caminhos, mas como aquela pessoa não está conseguindo ver as soluções para isso, ela vai buscando sempre o meio que já está se enraizando, que é a ideação suicida, a estruturação dessa ideação suicida e futuramente o suicídio. Doutor Lírio, eu vejo até alguns comentários aqui no WhatsApp, também algumas perguntas, e até no Face também algumas pessoas já também começando a se manifestar aqui, fazerem alguns apontamentos. O senhor falou sobre criança com 6 anos começar essa atenção dos pais, e que o senhor também gosta de receber no seu consultório para ter esse primeiro contato. Como entender todo esse processo em casa, a mãe e o pai, que chegou a hora de levar, de procurar, de que tem alguma coisa ali que ele precisa realmente identificar e trazer o filho, digamos, para um caminho mais correto, mais justo, mais certo? Na verdade, assim, é a observação dos pais das alterações. Nós temos na criança e no adolescente digamos, mudanças evolutivas que fazem parte desse contexto de amadurecimento. Mas algumas coisas chamam a atenção. É a escola que está trazendo muitas queixas, que a criança está sendo agressiva, que a criança fica isolada, que a criança não interage com os outros amiguinhos, e principalmente a mudança do comportamento, né? Aquela criança que era proativa, que participava das atividades, que se interagia dentro de um contexto adequado com seus pares, com as outras crianças, e daqui um pouco começa a alterar o comportamento, começa a se isolar, começa a ficar agressiva. Então essas alterações comportamentais pode chamar a atenção e sim demandar uma avaliação mais pormenorizada e entende dessa situação, para que a gente ganhe a confiança dessa criança e que ela consiga explanar tudo aquilo que ela está sentindo em relação a ela, em relação aos colegas, em relação à escola, porque aí a gente vai descobrir que essa criança está sofrendo bullying de uma forma ou de outra, entende? O que para nós assim às vezes parece ser um absurdo, porque tem um narizinho um pouco torto, isso, aquilo, algumas alteraçõezinhas que para nós parece, mas para a criança está causando um sofrimento muito grande, entende? Ela vai se isolando, vai alterando o comportamento, e aí começa a aparecer outras consequências mais graves, e que a gente identificando, dando a oportunidade para esse adolescente, essa criança, explanar aquilo que realmente ela está passando, porque às vezes o pai nos traz uma situação, mas essa criança na escola era isso, agora está fazendo isso, né? O que está acontecendo? Por quê, né? E tal, e a gente vai ver a demanda dos pais é diferente da criança, e a criança vai nos colocar situações
em que ela está vivenciando em situações que para nós no dia a dia a gente quase não dá valor, mas para o amadurecimento, no grau de amadurecimento mental dessa criança, está causando um prejuízo muito grande. Doutor, essa questão de confiança, pai e filho, é muito importante. Muitas vezes o filho vem trazer uma queixa para o pai e o pai diz, isso é bobagem, para de me incomodar com isso, supera. Às vezes precisa também uma atenção e entender isso, porque às vezes pode criar um bloqueio aí, doutor. Com certeza, quando a gente não dá a atenção necessária aos nossos filhos, aos nossos pequenos, alguém vai dar. Aí aquele traficante também lá na porta da escola aquele também. Que está esperando a oportunidade, entende, para oferecer um conforto, alguma coisa e tal. E a gente sabe que assim, a maconha, ela é uma droga assim que ela acalma a ansiedade. Então, às vezes a criança, o nosso adolescente vai entrar nesse mundo. Usou a primeira vez, é legal, eu fiquei zen, eu fiquei tranquilo, né? Eu não achei que era tão bom assim e tal, mas é a coisa, e depois vem a dependência, né? Então é importante que o pai dê uma atenção, o pai e a mãe dê uma atenção às queixas em si e para a gente avaliar até onde isso está causando sofrimento na criança, porque para nós o que pode parecer um absurdo, né? Para a criança não é, entende? Às vezes está sofrendo bullying na escola, com os amiguinhos, e está se isolando para não passar por esse vexame. O senhor me lembrou uma situação até de quando eu era policial, que numa apreensão também, de um jovem também, com maconha ali, mais ou menos relatava o que o senhor estava falando assim, perdi a confiança dos pais e encontrei essa confiança no traficante, infelizmente. Doutor, eu vou fazer um breakzinho aqui comercial e eu quero voltar com o senhor aqui também com algumas perguntas dos ouvintes. É exemplo do Zé, que coloca aqui pra gente uma pergunta muito interessante. Tenho um filho de 16 anos, não consigo mais com a vida dele, ele é muito rebelde, já foi um bom menino. Eu não sei se é as companhias ou se ele realmente está perdido, mas eu preciso de ajuda. É um problema, né? E o pai, o Zé, né, dizendo em relação ao filho que já foi um bom menino e que hoje ele entende que ele está muito rebelde e talvez precise de ajuda. Talvez o senhor possa nos ajudar a responder essa pergunta do José, que está com a gente. Você continua com a gente no Facebook da Rádio Princesa. Muita gente comentando. Um grande abraço aí. A Rosinei, que está com a gente, que inclusive é sua cliente. A Viviane acompanhando a gente. A Ivanete, a Marley, o Pedro, entre outros tantos amigos que estão aqui. Minha amiga Tânia, no Bom Dia Cidade. Volto já, são 9h37. Brasão com a gente. Bom Dia Cidade Princesa. O Brasão está de aniversário e essa festa é pra você. Tem tudo o que você gosta, com ofertas de arrasar. Na festa do preço baixo você não pode faltar. Colchão de fora bovino Arvoredo, R$ 29,90 o quilo. Costela suína com pele Arvoredo, R$ 15,99 o quilo. Salame Arvoredo, R$ 29,50 o quilo. Aniversário Brasão, vem que a festa é sua. Brasão, muita promoção, vem pro Brasão, aproveite, o Brasão tá imperdível. A Rádio Princesa está no TikTok. Siga @101_Princesa. Atenção, aposentado do INSS. A Cosman fechou o acordo e garante R$20 mil na parcela de 428 por mês. Ninguém bate. São R$20 mil na parcela de 428 reais. Mas é só até sexta-feira. É para fechar negócio com a menor taxa de juro do mercado. E mais, parcela é fixa. Não tem consulta ao SPC Serasa. E não precisa de avalista. Então passe hoje mesmo na Cosman, que fica em frente à rodoviária, ou chame no WhatsApp 34330808. Segundo pesquisa Acaerte feita pela Cantar e Bop Media, 7 em cada 10 catarinenses ouviram rádio nos últimos 90 dias. E 66% ouviram rádio nas últimas 24 horas. Além disso, 88% dos ouvintes são das classes A, B e C. 75% confiam em propaganda de rádio. E 40% compraram algum produto anunciado. Quer
Quer sucesso para sua marca? Anuncie no rádio e aumente o volume dos seus negócios. Uma campanha Acaert. Boletim SC Coronavírus. Alô catarinense, são quase 400 mil doses de reforço aplicadas em Santa Catarina contra o coronavírus. Se passou de 5 meses da segunda dose e você é idoso, é hora de reforçar sua imunidade. Quem tem alto grau de imunossupressão e já se passaram 28 dias da segunda dose, também hora do reforço. Consulte seu município para saber a data de sua vacina. Governo de Santa Catarina. A DCELT, distribuidora catarinense de energia elétrica limitada, comunica que para realizar serviços de melhorias nas redes de distribuição de energia elétrica, no dia 19 de novembro, sexta-feira, no período das 14 às 18 horas, será interrompido o fornecimento no município de Xanxerê e no município de Bom Jesus, atingindo consumidores que residem nas seguintes localidades: interior de Bom Jesus, linha Água Santa; interior de Xanxerê, na linha São Lourenço. Os serviços somente serão realizados em caso de condições climáticas adequadas. A DCELT Energia comunica ainda que a energia pode ser restabelecida antes do horário programado sem aviso prévio. Portanto, durante esse período, as instalações elétricas devem ser consideradas energizadas. Bom dia, cidade! Online com você! E 41, voltamos ao vivo aqui nos estúdios, você que está com a gente, muito obrigado aí pelo carinho, inclusive nesse intervalo aí o doutor Lírio Barreto aqui, doutor Lírio Barreto, médico psiquiatra, nos dando aqui toda a atenção, muito obrigado inclusive nesse feriado, não agradeci lá no início, né, mas aproveito para agradecer agora em rede aí, mais uma vez, a gentileza do senhor estar conosco aqui hoje, doutor Lírio, conversando, trazendo um assunto tão importante aí, tão relevante aí, para muita gente. Muito obrigado mesmo. É sempre um prazer estar colaborando, né, e sempre disponível às demandas dentro da nossa especialidade. Especial, doutor. Muito obrigado mesmo. Hoje feriado aí, podia estar aproveitando esse tempo, mas também tenho certeza que o senhor está trazendo aqui uma orientação muito importante para muita gente, para muitos pais, para muitos jovens, para muitas pessoas que estão acompanhando a gente. De suma importância esse trabalho hoje, dessa entrevista que o senhor está nos trazendo aqui. Doutor, para a gente falar aí sobre essa questão do José aí, que ele diz assim, meu filho mudou, né? E até nós meio que pipocava aqui no intervalo aqui um assunto, essa mudança, né? Muito bom dia, José. Então, respondendo ou tentando responder a esse questionamento seu, quando você fala o meu filho mudou, é esse momento em que nos interessa na área de psiquiatria. É esse momento que o pai reconhece, opa, alguma coisa está mudada. Essa mudança faz parte da evolução da adolescência ou não? Entende? Tem que nós reconhecer se isso é normal ou não. Então a gente vai sentar com esse adolescente, vai ver as demandas dele, vai ver como é que era antes e como é que está agora, e vai ver com ele o porquê que isso mudou. E aí ele vai nos trazer as dificuldades que ele tá passando, né? E por que mudou, e às vezes a gente vai descobrir coisas que a gente nem imagina sobre a vida do nosso adolescente, das nossas crianças, dos nossos filhos. O porquê dessa mudança. Então quem tem que nos contar é ele, é quem está vivenciando essas alterações, entende? Porque pode ser fisiológico a mudança, entende? Fazer parte do amadurecimento da criança e do adolescente, ou pode ser patológico, e a gente vai descobrir uma dependência, um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, que essa criança está sofrendo bullying na escola, que ela está tendo muitas dificuldades e por isso, ou ela tem um transtorno de hiperatividade, entende? Um transtorno opositor e desafiador, um transtorno de está evoluindo num transtorno de conduta, e é nesse momento que a gente tem que focar esforços para corrigir essas alterações
que estão acontecendo nos nossos filhos, que são alterações, digamos assim, patológicas. Não fazem parte do contexto evolutivo do amadurecimento do ser humano. Doutor, uma pergunta bem forte aqui, assim, né? Ela só pediu para mim fazer, pediu só para me identificar, né? Minha filha, 13 anos, teve a primeira experiência sexual e o pai bateu muito nela. Tenho medo de que ela possa se revoltar com isso. Preciso levar para um tratamento, para um atendimento? Eu acho que, assim, eu penso que primeiro a gente deveria ver o que isso representou para essa adolescente, para essa criança. Na verdade é uma criança, 13 anos, agora está iniciando o período da adolescência, para a gente ver o que isso representou, o que isso marcou para ela, entende? E como é que ela vivenciou esse momento, porque às vezes isso fica marcado para sempre. Então a gente tem que retirar ou minimizar essa situação do pai, porque às vezes a intenção do pai foi uma e a interpretação de quem sofreu tal agressão ou tal tentativa de correção de conduta foi outra. Então nós temos que sentar com essa adolescente, ver o que isso representou para ela e ver se, porque às vezes nós vamos ver, ela vai nos contar, não, eu acho que eu merecia, entende, eu não segui algumas regras e tal, e ela contornou isso numa boa. E às vezes isso vai trazer consequências maléficas na evolução dessa criança. Doutor, olha só aqui, ó, diz assim, eu sempre fui uma criança, quanto criança, né? Só um pouquinho, peraí. Quando criança, eu sempre fui quanto criança, né? Meu pai não me dava atenção. Hoje eu não consigo dar o carinho que eu gostaria de dar para os meus filhos. Tenho ainda um bloqueio muito grande. Tem como melhorar isso, doutor? Acho que me parece que é um pai que ele, quanto criança, não tinha aquele carinho de pai. Até porque os pais antigamente não adulavam muito, não davam, eram mais rudes, né? Talvez. Não sei se essa é a palavra certa, né? Adequada aí. Mas não tinham. Hoje a gente vê que muitos pais que quanto filho não recebiam aquele carinho, tentam transmitir para os filhos. Ele me parece que ele tem aí um bloqueio aí de não conseguir fazer. É isso aí mesmo que ele está dizendo, não consigo dar esse carinho para os filhos. Eu acho que tem como a gente trabalhar essas situações e tentar mudar a visão, entende, da forma com que o pai tratava, entender isso e tentar melhorar essa disfunção para que essa pessoa, digamos, não tenha um comportamento tão igual ou muito parecido com o seu genitor em relação aos seus filhos. Então a gente tem como trabalhar isso através da psicoterapia e melhorar bastante essa disfunção familiar. Tem como trabalhar isso aí? Não, é possível a gente trabalhar. Talvez a gente não melhore 100%, mas se a gente melhorar 60% já é um grande ganho. Doutor, vamos lá. Para quem serve o médico psiquiatra, né? Para quem, quando eu digo assim, eu preciso procurar um profissional desta área? Na verdade, assim, eu penso que o médico psiquiátrica o psiquiatra é um profissional da saúde mental. Entende? Ele não é um profissional que vai tratar sempre de problemas. Às vezes a gente senta com a pessoa e a gente diz, não, mas isso que tu tem, depois de conversar, confrontar muitas coisas, a gente vai descobrir junto que isso é normal. Que está tudo certo. Que é sentimentos normais de um ser humano. E aí isso já dá um alívio muito grande para a pessoa. Que não, você não precisa de medicamento, você não precisa de terapia. Essa situação que tu está vivenciando é uma situação, digamos assim, que está dentro da normalidade da nossa, de nós. Né, ou seja, minha cabeça está legal, está certa. Está legal, tudo... Então só isso já dá um alívio muito grande para a pessoa. E a gente nota que a pessoa começa a viver melhor. Não, eu não tenho problema.
entende? Eu funciono dentro de uma normalidade. E isso é importante. O psiquiatra não é um médico só para resolver problemas. Às vezes é para o pai e a mãe sentar e a criança sentar, a criança consegue expor, eu estou sentindo isso lá na escola e tal, e a gente de repente chama um professor lá e tal, ou pede entende, que ele nos coloque no papel, e aí a gente vai trabalhar essa situação, e muitas vezes simples a alteração com o professor, entende, a coisa já melhora bastante e a criança diminui sua ansiedade e tem digamos assim, acesso a uma pessoa que ela sabe que ela pode confiar quando ela precisar, dizer, eu vou lá conversar com o doutor fulano de tal, que eu estou aqui passando problema e tal, e aí você conversa e tal, a pessoa sabe, aquela criança, aquele adolescente sabe que pode expor suas ideias de uma forma livre e que vai ser interpretado de uma forma adequada para poder, visando a ajuda no desenvolvimento e na melhora da qualidade de vida. Olha, gente, como é importante que o doutor colocou aqui, né? Essa melhora da qualidade de vida, né? Esse diálogo, essa conversa, né? Então, o médico psiquiatra tem justamente uma das prerrogativas é esse trabalho de poder conversar, entender, saber o que está passando e melhorar a vida dessa pessoa, porque nós possamos ter aí um jovem, um cidadão, né, bem preparado para esse mundo contemporâneo, para esse mundo moderno, acima de tudo, né? Afinal de contas, né, é necessário estar preparado para tudo. Doutor, quem precisar aí conversar com um amigo, como faz aí? Até porque eu tenho aqui a Tereza, que ela pergunta, Silvan, peça o telefone aí do Dr. Lírio aí, que belíssima entrevista. O Cláudio lhe mandando um abraço, alguns pacientes seus aqui também conversando conosco, enaltecendo aí a entrevista, muita gente aqui também, parabéns aí pelas belíssimas colocações do Dr. Lírio, a Luciana, né? Obrigado aí, doutor, mesmo aí. Eu gostaria que o senhor pudesse nos também informar aí, para que os ouvintes também pudessem anotar aí o telefone e seu endereço aqui. Bom, nós trabalhamos na CEMED aqui em Xanxerê, na clínica CEMED, fizemos parte do grupo de profissionais da clínica CEMED, né? E o telefone é o 3433 1858 ou 3433 8868, se eu não me engano. É Clínica CEMED. E em Ponte Serrada nós temos em frente à clínica, em frente ao Hospital Santa Luzia, e também compomos a equipe como profissional do hospital, da clínica de psiquiatria e dependência química do Hospital Santa Luzia. E o telefone lá é o 3435-0800. Sempre que a gente Serrada, lá aquela região, 3435-0800. Uhum. E sempre aqui em Xanxerê, na CEMED, próximo ao colégio aqui, né? Isso, fica ali próximo ao colégio Joaquim Nabuco, né? Naquela travessa da rodoviária com o Joaquim Nabuco. E sempre que precisarem, a gente está à disposição para poder atender e conduzir de uma forma muito humana as nossas dificuldades, e lembrando que a gente é profissional da saúde mental e não da doença mental, né? Saúde mental e doença mental, há uma diferença muito grande, né? Então a gente aborda esse contexto de uma forma global, né? Onde existe o transtorno mental, a gente trata. Onde não existe, e é uma questão evolutiva, a gente tenta melhorar esse funcionamento sem intervir na personalidade de cada um. Que cada um de nós tem a sua personalidade, e ela deve ser preservada. Olha que belíssima entrevista, que belíssimo recado aí o senhor traz aí também no encerramento da nossa conversa aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de tempo. O senhor está conosco aqui nesse feriado, batendo um papo com os nossos ouvintes, que enalteceram muito aí a sua participação, tanto pelo WhatsApp aqui da Rádio Princesa, como também pelo Facebook. Muito obrigado, doutor Lírio. O agradecimento é meu, Ivan.
É sempre um prazer estar aqui discutindo esses assuntos pertinentes à nossa especialidade. E um bom dia a todos os ouvintes da rádio. E nos colocamos à disposição sempre que possível e que preciso para que a gente possa continuar evoluindo nesses temas. Tenho certeza que o senhor vai ter que voltar aqui logo aí para conversar de novo com a gente devido aí à grande procura de audiência que a gente teve aí na entrevista. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Sobre o Mercado Brasão e Marafim Imóveis com a gente, são 9h55. Eu conversei com o médico psiquiatra Dr. Lírio Barreto aqui na Princesa Rádio do Povo.